Armas da Persuasão. Esse é um dos livros mais espetaculares que eu confesso que eu já li na minha vida, de Robert Cialdini, mas você não vai precisar ler, porque nessa sequência de vídeos, né, eu vou dar um resumo para você com a minha visão. Eu vou pegar a parte do livro e a minha visão, e você não vai precisar ler, porque aqui eu vou te dar o resumo desse livro aqui em algumas partes. Então essa é a primeira parte, é o primeiro vídeo do resumo do livro Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar, tá? Então, do Robert Cialdini, resumo do livro comigo, Thiago Guimarães. E a gente... Opa, pera aí, quase que eu vou esquecendo. Clica aqui, já dá um like, segue o meu canal para você receber notificações de quando a gente publicar mais vídeos como esse, beleza? Então, vamos lá para o resumo desse livro, uma pequena apresentação que eu preparei para você. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou resumir para vocês aqui agora o livro Armas da Persuasão. Eu vou contar algumas histórias que estão no livro e eu vou resumir essas histórias para a gente. Então, antes da gente começar falando sobre todos os gatilhos mentais, sobre todos os pontos desse livro, né? Então, a gente vai separando ele aqui por partes. Eu vou resumir as partes iniciais, né? Que são as armas da persuasão. Nós aqui, dentro do nosso cérebro, nós temos fitas pré-programadas. Então, quando a gente fala sobre gatilhos mentais, é como se a gente apertasse o play. Lembra lá do nosso Walkman? Putz, Walkman, cara, eu sou muito velho. Então, se você é novo, não sabe, o Walkman era um sonzinho que a gente usava, né, antes de ter celular, antes de ter MP3 e nada disso. Então, a gente apertava o play e ele tocava a fita. Então, quando a gente fala sobre gatilhos mentais, nada mais são do que coisas, situações, né, que acontecem, gatilhos que são acionados e eles apertam uma fita pré-programada no nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem uma fita pré-programada que caro é igual a bom. Quase sempre quando a gente vai comparar dois itens, né? Por exemplo, sei lá, duas roupas de duas marcas diferentes, normalmente a gente tem essa percepção em relógios, carros e um monte de outras coisas. Então essa é uma fita pré-programada. Então, e o que é isso? Isso é o que leva a essas fitas pré-programadas? Então, comportamentos estereotipados automáticos. Então, o que é isso? São estereótipos que a gente cria, né, ao longo da nossa vida, que vão fazer com que a gente crie atalhos mentais. Então, por exemplo, quando a gente vê uma figura de uma pessoa fardada, a gente já tem a predisposição para acreditar que aquela pessoa é uma autoridade. Então a gente tem aquele gatilho da autoridade que eu vou falar um pouco mais na frente. Então sempre que a nossa vida, o nosso cotidiano, de um modo geral, a gente cria algum tipo de estereótipo, na verdade ele está criando um atalho. E hoje, né, por conta de todas as informações, dessa vida corrida que a gente leva, nós não temos informações suficientes sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente entra, por exemplo, na rede social, a gente não tem informações sobre aquelas pessoas. Então, alguns gatilhos da nossa cabeça, eles vão ser acionados ali automaticamente para a gente talvez ter uma primeira boa impressão ou não. Então, com todas as informações que a gente tem hoje, a gente precisa de alguns atalhos para a gente pensar um pouco mais rápido, né? Usar o nosso inconsciente para pensar. Então, como a gente não tem tempo para analisar tudo, se aquela pessoa é uma pessoa honesta, se ela está bem vestida, se ela é uma pessoa boa, se ela não é, a gente acaba, como é que fala, sei lá, se aquele carro é bom ou se não é. Então, por exemplo, se esse curso é bom ou se ele não é. Então, a gente acaba pegando esses atalhos mentais dessas fitas pré-programadas que foram acionadas lá pelos gatilhos mentais que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, por conta disso, é muito importante, a gente precisa desses atalhos mentais, tá? Então, um atalho que a gente vai ver principalmente na parte... Deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para cima, porque isso aqui não ficou bom aqui embaixo, não. Então, um atalho muito comum da gente usar é, por exemplo, o da autoridade. Então, nós, principalmente os adultos, nós temos uma tendência natural a respeitar quase que cegamente figuras de autoridade. Dentro do livro, a gente tem a história de um jornalista, né, que ele conta o seguinte: ele estava fazendo um experimento sobre a autoridade, a gente vai falar sobre um pouco mais na frente. E ele simulou ao lado de um caixa eletrônico ali,
uma situação de caixa estragado, onde as pessoas foram induzidas a entregar um envelope com dinheiro para a pessoa errada, usando o gatilho, por exemplo, da autoridade. A gente vai falar um pouco sobre essa história mais na frente, tá? E sobre o caro igual a bom, também dentro do livro tem uma história interessante de uma joalheria dos Estados Unidos. Ela tinha uma determinada pedra lá que não era muito vendida, né? E aí a dona, né, pediu para a dona viajou e aí conversou com a vendedora e a vendedora falou assim, ó, dona, a pedra tal não está sendo muito vendida. Ela falou assim, então faz uma promoção. E aí eles abaixaram o preço e não conseguiram fazer. E aí, em determinado momento, a outra pessoa ligou para ela e falou, ó, fulana, não está vendendo isso aqui. Ela falou assim, então diminui mais ainda o preço. Só que a pessoa entendeu que era para dobrar o preço. E ela aumentou o preço, essa pedra acabou ficando mais cara. Ela não estava sendo vendida, mas ela ficou mais cara ainda. E aí, depois que ela ficou mais cara, a venda dessa pedra foi tão grande que acabou o estoque deles. Por quê? Justamente por causa do nosso estereótipo, né? Nosso estereótipo automático de caro igual a bom. Então, sempre quando a gente vê alguma coisa, a gente acaba dando mais valor nisso. Então, nós podemos usar essas armas da persuasão sempre a nosso favor. Então, nossas fitas, né, automáticas, em geral, elas acabam desenvolvendo esses princípios estereotipados, que são esses princípios psicológicos, né, que vão fazer com que o nosso cérebro atalhe um pouco o caminho. Voltando um pouco saindo um pouco do livro e voltando para a neurociência, só para vocês entenderem um pouco mais, a gente tem 3 cérebros, né? A gente tem o cérebro o nosso sistema límbico, o sistema reptiliano e o córtex pré-frontal. O sistema límbico ele é responsável pela parte emocional e ele representa 55% do nosso cérebro. E a gente tem um sistema reptiliano, que é responsável pela parte, como o sistema instintivo, que representa 38%. Então, essas fitas pré-programadas, esses atalhos mentais, eles são acionados por essa parte inconsciente do nosso cérebro, que ela é a maior parte, ela representa 97% do nosso cérebro, tá? Então, voltando para o livro, então, esses estereótipos são criados dentro do nosso subconsciente. Então, algumas pessoas, né, elas sabem muito bem como usar essas armas da influência, como usar esses gatilhos, essas fitas automáticas do nosso cérebro e empregar elas de maneira para elas obterem vantagens da gente. Então, é muito importante que nós conheçamos as armas da persuasão, primeiro, para a gente poder usar, é lógico que usar para o bem, e também para que a gente consiga identificar rapidamente quando alguma pessoa está usando e a gente poder se defender. Então, conhecer as armas da persuasão é muito importante para que você e eu e todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo não caia na ilusão, né, das pessoas aí que vão usar isso para maldade, tá? Dentro disso, a gente tem lá, deixa eu diminuir um pouco mais aqui esse vídeo. Dentro disso, a gente tem o princípio, né, do contraste. A gente tem o princípio do contraste, que o que é isso? O contraste ele afeta a forma com que a gente vê a diferença entre duas coisas, né, quando elas são apresentadas uma depois da outra. Então, em resumo, né, quando uma coisa, um item é muito diferente, né, o primeiro, ele tem uma possibilidade de você ver ele com mais ênfase. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você pega um objeto leve e depois um objeto pesado, o objeto pesado tem a tendência a parecer mais pesado. Quando você pega um objeto mais pesado e depois pega um mais leve, a tendência é do mais leve parecer ligeiramente mais pesado. Então, e a grande vantagem desse princípio, e aí vocês vão entender como a gente vai aplicar isso em vendas, né? Então, a grande vantagem é que o fato de ele ser praticamente imperceptível quando a gente está usando, tá? Então, recapitulando o princípio do contraste, né? Quando a gente está apresentando 2 itens, sei lá, 2 carros, 2 apartamentos, 2 cursos, 2 joias, né? Então, a diferença de um para o outro, pelo princípio do contraste, né? A diferença de um para o primeiro, quando apresentado, né? Existe uma grande possibilidade da gente ver eles de maneira muito mais diferente do que eles realmente são, pela ordem com que eles são apresentados. Agora vai ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, para vendedores, né, é muito melhor você apresentar o artigo, o produto mais caro primeiro,
tá? Porque se você não fizer isso, você está perdendo o princípio do contraste. Porque quando você mostra o barato primeiro, o segundo depois vai parecer muito mais caro, tá? Então sempre apresente o produto mais caro primeiro, tá? Então se você for vender alguma coisa, sempre apresente o produto mais caro primeiro para você ter a vantagem do princípio do contraste quando você estiver fazendo vendas, tá? Eu vou contar sobre a tática da concorrência imobiliária, né, usando o princípio do contraste desses imóveis de preparação, que é uma história que tem dentro do livro. Esse Phil era um corretor de imóveis dos Estados Unidos e ele usava o princípio do contraste para aumentar as suas vendas. O que ele fazia? Ele tinha alguns imóveis de preparação, que eram alguns imóveis muito ruins, muito ruins. Ele tinha 3 imóveis muito ruins. E sempre que ele ia apresentar para o cliente, ele sempre apresentava um imóvel muito ruim primeiro. Então aquele imóvel sem pintura, aquele imóvel esquisito, ele apresentava primeiro. E aí depois ele apresentava o imóvel que ele queria vender. Por que ele fazia isso? Porque quando ele apresentava um imóvel muito ruim antes, o imóvel que ele queria vender parecia ser muito melhor do que ele realmente era, porque a pessoa viu um imóvel muito ruim. Então isso pode servir para carro, para qualquer outro produto, então você pode usar a mão desse princípio do contraste para isso. Outra coisa é os vendedores de carro. Então, após o pedido de um carro, eles vendem diversos acessórios, porque você já comprou um produto muito mais caro e aí aqueles acessórios muito pequenos, sei lá, um opcional, um aro, uma roda, ele parece muito barato. Então, digamos que você investiu num carro ali R$70 mil. Então, para você colocar uma roda de R$5 mil, uma roda a mais, não vai fazer tanta diferença. Aí você adiciona mais R$10 mil, porque você já colocou 70, né? Você adiciona R$10 mil, um kit multimídia com mais não sei o que, com mais não sei o que lá. Então, é sempre assim. Então, quando a gente vê, por exemplo, o carro mais caro, aqueles itens opcionais, eles parecem relevantes, mas isso talvez represente 30, 40 ou 50% de todo o preço do carro. Então, é muito importante que a gente conheça todas essas armas da persuasão para que a gente consiga, por exemplo, utilizar elas a nosso favor e entender também quando as pessoas estão utilizando ela com a gente, tá? Então, essa é a primeira parte do livro, tá? A primeira parte do resumo do livro Armas da Persuasão. Espero muito que você tenha gostado dessa primeira parte, então você não precisa ler o primeiro capítulo do livro, que ele já está resumido aqui, todas as partes importantes, histórias importantes, está aqui para você. E se você gostou, já dá um like, segue o meu canal, coloca nos comentários aí o que você achou, como que a gente pode melhorar e também quais são os livros que você quer, tá? Então, a gente já vai ter logo mais a segunda parte do resumo do livro Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Espero muito que você tenha gostado e não esquece, clica no like, ativa notificações e segue o meu canal para receber mais resumos de livro, dicas de marketing, dicas de neuromarketing e de persuasão aqui no meu canal. E eu, Thiago Guimarães, estou muito feliz de ter você aqui até o final, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.